8h39, pastor Adroaldo, Palavra de Deus. Atos capítulo 9, nós vamos encontrar, a partir do versículo 10, diz que havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor disse para ele numa visão que ele deveria orar por um homem chamado Saulo, né? Saulo, que nós conhecemos, que se tornou o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver uma certa resistência de Ananias em orar por Saulo. Ele até ponderou com o Senhor no sonho, né? Disse, Senhor, mas este homem aqui, né? O Senhor respondeu, né? Este homem aqui, ele tem feito muitos males, né, aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, ele tem feito muitos males à igreja. O Saulo, né? Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, os prendia. E a gente olha, daqui um pouco, o Senhor enviando Ananias, parece que para Cova do Leão, né? Porque Saulo, né, que depois se tornou o apóstolo Paulo, nós vamos achar no versículo 1, capítulo 9, diz que ele respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, né? Diz também que em Atos 8, no versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então, o cara era um mala. É mala para ser querido, né? O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era terrível. Terrível. O homem era um filho do capeta, parece, né? Mas ele, ao mesmo tempo, a gente olha assim, é uma pessoa que a gente podia dizer, não, esse está na minha lista negra. Mas quando nós olhamos Jesus dizendo para Ananias, vai porque ele foi escolhido. É interessante, né? Quando a gente olha esse texto, quantas pessoas talvez estejam na tua lista negra, né? Na tua lista dos não benquistos, né? Das pessoas que talvez você já tenha descartado. É verdade. Né? E a gente vê, às vezes na vida congregacional, né? Embora a gente saiba que o Evangelho é o poder de Deus, mas há uma certa resistência em relação a algumas pessoas. Mas a gente vê aqui também a capacidade de transformação do Evangelho. Tem um texto em Provérbios que eu gosto muito que diz assim, ó, Provérbios 16:7: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Olha só. E em Romanos 12:17, assim, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Não pague mal por mal, pague o mal com o bem. E quando nós olhamos aqui nessa situação, a gente fica pensando, quantas pessoas que nos assistem, né, que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir depois do horário que é transmitida a nossa live aqui, que você tem daqui a pouco algumas pessoas numa listinha aí no seu coração, que são pessoas que são intragáveis, pelo menos para você. São pessoas que você não queria ver por perto e que jamais você pensaria em falar de Jesus para esta pessoa, porque você acha que ela não é solução, não tem solução, e você já descartou ela e qualquer possibilidade de aproximação, quanto mais reconciliação, né, de aproximação. Então, interessante, né, essa questão da aproximação de algumas pessoas e a aversão que se tem em relação a algumas pessoas. Já deve ter acontecido contigo, ou ouviu alguém, pelo menos, né, alguém dizer assim, eu nunca falei, não conheço, mas não vou com a cara daquela pessoa. Tem isso, né? Já ouviu isso? Claro. Já ouvi muito isso. E não sei, nunca, aquela criatura nunca fez nada pra mim, não conheço, mas não me desce bem. Não me desce, não, essa aí não sei, não me inspira muita boa coisa. A questão, claro, tem algumas questões que são discernimento de espírito. Claro. Deus mostra, mas não é disso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando, às vezes, do nada, né? Do nada, entre aspas, né? Mas eu não vou muito com a cara daquela pessoa, né? E eu já ouvi muito sobre isso. Já ouvi muitas pessoas comentando assim. Você que está nos assistindo já deve ter visto isso.
a gente fica pensando por que isso, né? Por que isso ocorre, né? E de que forma a gente como igreja, como povo cristão, como a gente lida com isso? A gente foi olhando Saulo aqui, ele é um perseguidor da igreja, né? Ele era um perseguidor da igreja. E o Senhor aparece para Ananias, e Ananias vai lá e ora por ele. É interessante que daqui a pouco a pessoa pode até ter razão, né? Vamos lá, se olhar para o lado da razão, né? Pô, o cara ele arrastava as pessoas, né, para fora de casa, mandava prender, bater, né? Não era algo. Imagina a gente ter um familiar nosso, né, arrastado para fora, né? Alguém da família. Então teria todo motivo para não querer estar perto de uma pessoa dessa e fugir dela até, né? Até por medo de retaliação. E às vezes a gente pode até achar que tem razão, né? Em alguns relacionamentos, em algumas situações, com algumas pessoas, mas eu tenho razão. Se a pessoa já fez isso, a pessoa já errou aqui, já errou com fulano, errou com ciclano. Então significa que a gente está apoiado até na razão. Mas a gente olha, né? A fé, né? O evangelho não é razão, né? Não é somente razão. Claro que temos a questão, as escrituras, né? Base para nós, a nossa fé é baseada, né, nas escrituras, né? É sólida nas escrituras também, mas o evangelho é o poder de Deus, é loucura que para a escritura não é razão, né? É fé, né? É fé. Então o evangelho é o poder de Deus, né? E é loucura para aqueles que não são salvos, mas para nós que cremos é poder de Deus. Então quando Deus manda Ananias falar com Saulo, foi um desafio para a fé também de Ananias, e uma questão da obediência e de um coração aberto para Deus, para com Deus, né? Porque é uma compreensão de Ananias, né, também, de que se Deus te orienta para fazer alguma coisa, se Deus está no comando da nossa vida, nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa razão, para fazer a vontade de Deus. Aí entra uma questão importante, né? Que Deus nem sempre vai mandar fazer aquilo que é o que a gente imagina, o que a gente Exatamente, né? Então, às vezes, se a gente olha as coisas pela razão, né? Muitas vezes nós não vamos desfrutar do sobrenatural. Olha quem foi Paulo, né? Olha Saulo que se transforma em Paulo. Olha quem foi Paulo para nós, né? O apóstolo dos gentios, olha a transformação, né? Um homem usado por Deus, né? Um homem usado por Deus, e era um homem totalmente, né? Ao inverso, né? Totalmente diferente do que era a vontade, aquilo que os apóstolos estavam vivendo, né? Aquele derramar do Espírito. Daqui a pouco vem alguém que perseguia a igreja, Deus vai e transforma a vida deste homem, e Ananias foi o mensageiro, né? Da graça, da presença de Deus. Alguém vai dizer, mas Jesus apareceu para Paulo. Mas Jesus, não, para aí. Mas apareceu, mas assim... Tem o ministério também dos homens, né? Tem o ministério também, o exercício da fé dos meus filhos, né? Da igreja. Levando esta palavra para este homem. Daqui a pouco a gente fica esperando sempre, mas Jesus vai tocar, mas quem vai levar essa mensagem? Jesus tinha tocado já, hein? Já havia, né? Já havia tocado, já havia agido, mas a mensagem foi levada por quem? Pela igreja, por Ananias. Eu dou essa questão da nossa responsabilidade também de fazer a vontade de Deus. Aí nós percebemos o seguinte, né? Deus toca nas pessoas, mas a gente vai ver o seguinte, que Deus se manifesta para transformação, libertação, né? Ele se manifesta através da igreja, através do corpo de Cristo, que somos nós. E aí, quando a gente se converte, que o Senhor trabalha em nossa vida, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele nem sempre vai mandar a gente fazer aquilo que nós gostaríamos, claro, mas aquilo que é importante e é necessário. Né? Nem tudo que nós gostaríamos de fazer talvez seja o mais importante. E a gente percebe também que a gente não fica numa zona de conforto, mas a gente vai para uma zona, às vezes, que possivelmente seria uma zona de conflito, mas se torna uma zona de apaziguamento, se torna uma zona de paz. Então, Jesus, ele diz para Saulo, né? Para Saulo não, para Ananias, né? Vai lá e procura Saulo, um cara que podia prender ele, podia até matar ele, né? O Senhor tinha aparecido para ele, e aí requer também um coração de obediência, de sujeição ao propósito de Deus, que é muito maior do que as nossas emoções, do que os nossos sentimentos e do que a nossa razão. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era
motivo de tristeza, de rancor, de ressentimento e até de raiva. Ele podia despertar isso no coração dos crentes da época, dos cristãos que eram perseguidos por ele. E Ananias demonstrou isso quando ele disse assim: Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Em outras palavras, Senhor, muitos irmãos têm me colocado e têm me dito que este cara, que esse Saulo, ele tem feito mal aos irmãos. Ele arrasta as pessoas para ruas, tiram das suas casas, prende homens e mulheres, né? Inclusive ele consentiu tendo como evitar a morte de Estevão. E aí, o que podia haver no coração de Ananias? Rancor, ressentimento, raiva. Será que a manifestação da graça de Deus, né, ela não requer um coração curado? Um coração puro? Um coração sem ressentimento? Um coração apaziguador? Né? Então, também aqui, para que nós sejamos um canal de bênção, para que flua a presença de Deus, aqui, através da vida de Ananias, eu não vi mais nenhum relato sobre Ananias, né, no texto bíblico, mas onde ele apareceu, a gente percebeu o seguinte: ele foi um canal de bênção, né, para a vida de um homem que se tornou um apóstolo, que escreveu 13 cartas aqui, né, no Novo Testamento. Então, foi um homem extremamente usado por Deus como o apóstolo Paulo. Então, se ele não fosse obediente, né, e a obediência aqui requer um coração curado, a obediência também requer fé, né, crendo no poder do Evangelho para a transformação, talvez o nome dele não estivesse aqui, estivesse de outra pessoa. Interessante que quem é obediente, quem ouve e quem bota em prática aquilo que Deus manda fazer, né? Deus deu requintes, né? Deu orientação muito clara e muito específica do que fazer. Tu entra na rua direita, tu vai encontrar alguém, assim, aconteceu isso, vai lá, fala com ele. Então, assim, não quer dizer que a gente vai ser aventureiro. Não, não é, ele não atirou no escuro. Ele fez exatamente aquilo que Deus orientou ele. Então, mas porque antes de ouvir a voz de Deus, antes de nós passarmos a fazer a vontade de Deus, nós temos que ser obedientes. Senão Deus não vai falar. Deus não vai, ele vai procurar alguém que seja obediente, alguém que seja disposto a fazer a sua obra, para que ele possa dar, sim, a sua orientação. Aí nós vamos ver o que Jesus fala, né? Aí em Mateus capítulo 5, ele diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando a gente fala esse texto, até fica: amai os vossos inimigos. Ah, legal, que legal. Mas quando alguém vem, Jesus diz pra ti assim: tu vai lá e ora pelo fulano de tal. Mas quem eu? Orar por Saulo, que ele está aqui nos perseguindo, querendo nos prender, ele tem autoridade para isso, para nos prender, né? Então veja bem: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui se cumpriu o que foi dito no Monte das Bem-aventuranças. No Monte das Bem-aventuranças Jesus estava vivo, estava ensinando lá. E aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, né? Já tinha sido elevado aos céus, já tinha derramado o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os seus discípulos. E aqui Jesus chega e diz para Ananias: tu vai e ora por ele. Por quem? Para o Saulo, para o inimigo. Então a gente vê o seguinte, né? No que depender de vós, lá em Romanos capítulo 12, olha o que diz aqui, Romanos 12, no versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenhais paz com todos. Tende paz com todos, no que depender de vós. Então, o que depender de você, você não é inimigo de ninguém. Você pode ter inimigo, mas você não é inimigo de ninguém. Exatamente. Quando nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo: não torneis a ninguém mal por mal. Ananias, quando chegou, Saulo estava cego. Ananias, quando chegou, Saulo era responsável pela morte de um irmão, de Estevão. Ananias, quando chegou na casa onde Saulo estava, que o Senhor havia orientado, Saulo estava cego e Saulo era responsável por arrastar, não só homens, como mulheres, arrastar de dentro das suas casas, como se fossem marginais, e prender. Diz o texto, no versículo 1 do capítulo 9, que Saulo, ele ameaçava de morte os crentes, então ele até poderia ir para as vias de fato. O homem era terrível.
Quando Ananias chegou onde Saulo estava cego. Que vontade, talvez, e agora tu vai ver. Agora é minha vez. Agora é minha vez, né? Mas em Romanos diz a ninguém pagar mal por mal. Pague o mal com o bem. Então, como é importante ter um coração curado. Porque veja bem, Provérbios 16, 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Ananias, com certeza, era um homem que tinha um coração em Deus. Ele até relutou. Deus, mas esse cara aí não dá. Jesus disse para ele, mas eu escolhi ele. Na sua lista de pessoas que você não gosta, que você queria até ter uma oportunidade de mostrar para elas que você está com a razão, como você agiria? Aqui encontraram Ananias. Ananias encontrou Saulo cego, sem condição de reagir. Cego por quê? Porque a presença de Deus, o Senhor apareceu no caminho, uma luz veio do céu, iluminou e ele ficou cego. A luz, ela é boa. A luz é o poder do Evangelho. Mas quando alguém se opõe ao Evangelho, fica cego. Não te opõe à luz. Mas também nós que estamos a favor da luz, que nós estamos enxergando segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Se nós queremos ser um instrumento de Deus, Jesus disse, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Então é uma das características de quem é filho de Deus. E aqui Ananias teve que provar. E Ananias teve que experimentar isso. E Ananias foi e orou. E Saulo se tornou apóstolo Paulo. Ele orou e disse o seguinte, diz que ele orou e disse assim, Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recuperes a vista. Ores por ti, recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, ele se tornou, no versículo 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. E Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônicos. Ninguém acreditava. E diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Exterminava. Olha o título que davam para ele. Ele era conhecido como exterminador de crentes. Então daqui um pouco, quem é que está na tua lista aí? De pessoas que você tem certo receio, que você tem um certo ressentimento, tem uma certa raiva, quem sabe, e até justificável. Saiba que o Senhor quer te usar. Se você está perto de algumas pessoas que te incomodam, às vezes tem gente que diz assim, mas eu só atraio coisa ruim, só tem gente que não presta na minha volta. Bom, tem duas coisas. Eu tenho duas coisas para dizer. Uma delas, ou você anda escolhendo mal as pessoas com que você vive, você se aproxima, pode ser uma escolha. Já o cara, daqui a pouquinho tu vai pro boteco. Só tem gambá na minha volta, mas tu tá indo aonde? Onde as pessoas vão beber. Claro. Mas só tem coisa ruim na minha volta. Tu vai aonde? Tá na boca de fumo, onde só tem gente drogada. Vai na Cracolândia. Não sei o que acontece. Eu só me cerco de coisa ruim. Parece que me atrai. Não é que te atrai, é que tu procura. Então, esta é uma das alternativas. A outra alternativa, se você leva uma vida legal, uma vida correta, você está buscando Deus, você tem acertos, tem erros, como todo mundo. E volta e meia você percebe que tem algumas pessoas que são uns malinhas perto de você. Sabe, as pessoas chatas, ou algumas pessoas que já te trouxeram algum certo desconforto no relacionamento. E diz, mas eu parece que atraio coisa ruim. Não, aí não é você. É Jesus te dando a oportunidade de ser um canal de bênção para mudar a vida dessas pessoas. Ore por elas. Às vezes no ambiente de trabalho tem alguém que você está na tua lista negra, está na tua lista de excluídos. Às vezes na família você tem alguém que está na lista de excluídos. Ore por ela. Ore por essa pessoa. E com certeza Deus vai te abençoar. Então, quando nós olhamos em Atos 8, no versículo 4, nós vamos encerrando já, nós vamos ver ali Filipe foi para Samaria. Poxa, Filipe foi para a terra de samaritanos. Judeus e samaritanos não se davam. Por quê? Por causa da perseguição do próprio Saulo.
A igreja estava sendo perseguida. Vão fugir para onde? E Filipe foi para Samaria. Foi para a terra de samaritano. Gente, tu ia fugir para uma terra de gente que não gosta de ti? Não sei o que Filipe foi fazer lá. Um dia eu vou perguntar para ele. Cara, tu não tinha outro lugar para escolher? Mas provavelmente ele foi levado por Deus. E chegando na terra de samaritano, terra de inimigos, né? Diz que lá Filipe pregava o evangelho. As pessoas atendiam unânimes, todo mundo via ele. Diz que as pessoas foram transformadas, curadas. Diz que no versículo 8 houve grande alegria na cidade de Samaria. Por intermédio de quem? De um crente que não era bem visto lá. Será que através da sua vida, um ambiente de trabalho onde você tem aí trabalhado todos os dias, não pode vir grande alegria neste ambiente através da sua vida? O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era Saulo, e com certeza ele deve ter desfrutado de uma alegria plena em seu coração, por intermédio de quem? De Ananias. Saulo também foi curado, porque ele tinha um ressentimento, ele tinha uma ira contra os crentes, né? Ananias demonstrou um coração curado. Então, aplique isso. Ore desta forma. Tenha um coração aberto, né? Saiba que não é por acaso que algumas pessoas estão à sua volta e que talvez não sejam as melhores pessoas ou as pessoas que você gostaria que tivesse. Que talvez até estejam na tua lista de pessoas que você não queria descartar. Tem gente que pede para trocar de setor de empresa, departamento, por causa de algum colega. Tem gente que quer trocar de bairro por causa de um vizinho. Não faça isso. Seja você, faça você a diferença. Ora, busca, e Deus vai te usar. Você pode ser luz do mundo ou não. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sei que comigo estás, só tu és fiel. Obrigado, Deus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pela tua graça, o teu amor, a tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Obrigado, Senhor, pedimos a Ti nesta manhã, toma cada vida, cada irmão, cada irmã, que haja paz no coração de cada um para que possa, Deus, ser um canal de bênção. Um coração limpo, um coração puro, um coração, Senhor, desprendido, sem ressentimento, sem raiva, sem amargura. Possa, Deus, ser um canal de bênção, um canal onde flua, Senhor, o Teu Espírito, o Teu amor, resplandeça o poder do Teu Evangelho, Senhor, e vidas sejam tocadas. Nós oramos para que haja harmonia, para que haja reconciliação, para que toda divisão, desentendimento entre as pessoas cesse em nome de Jesus. Ministramos o Teu amor que cura, que liberta, que restaura, Senhor, relacionamentos em nome de Jesus. Nós oramos abençoando a vida de cada um que nos assiste. Oramos pelos enfermos, oramos pelos cativos. Deus, cura os enfermos, meu Pai. Cura os enfermos, Pai. Abençoa aquele que está doente. Faz livre desta enfermidade. Ser curado em nome de Jesus. Nós oramos abençoando também, Senhor, o coração de cada um com uma graça em amor para ser um portador das boas novas. Nós abençoamos a tua vida, ministramos o Espírito de Deus sobre a tua vida. Repreendemos toda atadura espiritual e te abençoamos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada